Uma ótima madrugada de domingo, dia 26 de janeiro de 2020. Já estamos a 5 dias para terminarmos o mês de janeiro. Passa muito rápido, não é verdade? Daqui uns dias vamos estar terminando de ler a palavra do Senhor. Nós já lemos o Salmo de número 14 e já fizemos a oração baseados nesse Salmo. Agora, vamos ler Gênesis 37 e Mateus capítulo 12. O Senhor continue falando poderosamente ao nosso coração através da palavra dele, da mensagem da palavra. Vamos lá. José vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar.
E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, ou Rubem, que é a mesma coisa, né? Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entretanto, os midianitas venderam José ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda real. Vamos parar um minutinho aqui, amados. Esse texto aqui, esse capítulo 37 de Gênesis, nos traz tanta lição, é muita. Quando Deus te concedeu no seu coração, te der sonhos mesmo, sonhos à noite, e aquilo ali for sonho de Deus, fique caladinho, espera cumprir, porque a inveja é muito grande. José foi invejado pelos seus próprios irmãos, como eles mesmos disseram aqui, carne da carne deles, e nem assim tiveram compaixão. Venderam, mataram esse bode e enganaram o pai, que o filho havia sido morto por alguma fera. Que tristeza. Porém, a mentira, como eu sempre digo, tem pernas curtas, né?
Um dia Jacó vai descobrir, nós vamos chegar lá. Então, amados, vamos aprender com os erros dos personagens bíblicos, que é bem melhor para nós. Se Deus te deu um sonho, guarde com você, espere a hora certa, espere se cumprir. Vamos para Mateus 12. E, infelizmente, o Jacó viveu o mesmo erro, cometeu o mesmo erro de seus pais. Os pais, era dividida a casa, né? Um amava Jacó, o outro amava a Esaú. Aqui o Jacó já é Israel, mas é a mesma pessoa. E cometeu o mesmo erro. Entre 12 filhos, homens, ele amou mais a José. Isso aí é muito pertinente a nós, né, pais? A gente querer amar mais aquele bonzinho, que nos faz só bem, que nos dá presentes. Isso é muito perigoso. A gente pode chorar amargamente. Não podemos ter acepção, desde os nossos filhos até as pessoas do nosso convívio. Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressecada. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressecada. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expulsassem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Aqui essa tradução está um pouco diferente.
Em outras está o pavio que fumega, nessa está a torcida que fumega. Até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Oh, glória a Deus, que somos nós. Esperamos no Senhor e a salvação chegou até nós. Aleluia, o Senhor Jesus é Senhor do sábado. Ele já cumpriu o sábado por nós. Quantos querem cumprir o sábado? Mas ontem ainda comentava aqui no nosso chá à tarde. Aquele que andasse mais de 500 metros, ele quebrava toda a lei. Então é impossível cumprir o sábado, mas Jesus, ele cumpriu toda a lei por nós. Agora estamos debaixo da graça. A cura de um endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas
3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quanto ao espírito, agora vamos para a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí, e, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oh, glórias a Deus! Tens feito a vontade de Deus? Então pode ter certeza que Ele te considera como um irmão. Porque a palavra diz ali, não só como irmão, mas como um parente mais chegado, como a mãe, enfim, como pai. Que maravilha! Como eu estava dizendo lá em Hebreus, a palavra diz que Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Que maravilha! Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito dos mortos. Para você que se encontra aí triste, amargurado, enfermo, saiba que Jesus te considera como irmão, ou pai, ou mãe. Que maravilha! Ele disse que para nós nesta manhã, nesse amanhecer, que já deve ser quase 4 horas, preciso dar uma olhada aqui, ele disse para nós, amados, que ele é maior do que Salomão. Oh, glória a Deus! Eis aqui quem é maior do que Salomão. Ele já cumpriu tudo por nós, amados. Não ande mais debaixo da lei, queridos, mas debaixo da graça. Porque a graça de Deus, que é Jesus, diz a palavra, oh, glória a Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aquele que é maior que Salomão, que é maior que Davi, que é maior que Elias, está ardendo meu coração nesta manhã e fala contigo nessa manhã gloriosa, já amanhecendo esse dia, 26 de janeiro de 2020. Que o Senhor continue falando poderosamente ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.